maiores tesouros que podemos deixar depois de cumprir nossa existência são os exemplos que deverão ser seguidos por nossos filhos, são os valores que não deverão ser perdidos. Então, é bom pensar sobre isso. Enquanto nós ficamos preocupados em questões do mundo, os acontecimentos do dia a dia, coisas que estão acontecendo, se desenrolando, que fazem parte do mundo, nós estamos às vezes perdendo tempo com isso e esquecendo de nós dedicarmos a nossa vida, nosso pensamento para os nossos filhos, nossos netos, que virão depois de nós. Que mundo nós vamos deixar preparado para eles? Será um mundo terreno ou um mundo espiritual? Como é que você combate o mundo terreno? Será que é andar nesse meio de notícias, de fofocas, de informações, de conhecimentos, o que acontece, o que não acontece no mundo? Ou é nós nos preparar, ou é nós termos a certeza de o que nós vamos preparar e deixar para os nossos filhos e como eles vão enfrentar essas questões do mundo? Será que nós vamos ensinar para eles como devemos plantar as coisas? Que tipo de alimentos eles devem se nutrir? Que tipo de segmentos eles devem fazer parte da sua vida? Ou nós vamos ficar preocupados com as questões que estão acontecendo dentro do mundo? Claro que é importante nós ter o conhecimento, ter as informações daquilo que o mundo está passando. Como já diz, o mundo jaz no maligno. Nós devemos então preparar-nos espiritualmente para como combater essas forças espirituais que estão dentro das pessoas que comandam o mundo. Então nada melhor que nós pensarmos naquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, valores que devem ser inegociáveis com o mundo, né? Situações das raízes culturais, do amor aos pais, de tantas coisas que nós precisamos deixar para eles. Nós não podemos ficar preocupados com as coisas que acontecem lá do outro lado do mundo. Isso não vai mudar a nossa vida. Nós devemos ficar preocupados com as coisas que estão acontecendo lá do outro mundo espiritual, com aquilo que a palavra do Senhor nos traz e nos mostra cada dia, como exemplos, como dedicação na nossa vida, no que nós devemos realmente colocar a nossa vida, colocar nossos esforços. O que é na verdade essa vida aqui? Essa vida aqui não é apenas uma passagem? O que na verdade nós vamos levar daqui? O que nós vamos deixar aqui? Então são questões que devem ser pensadas sobre isso, né? Então a gente fica muito preocupado em estar atento a todas as informações, o que os noticiários estão nos dizendo, o que estão falando, o que fulano diz, o que fulana diz. Isso aí nos ajuda realmente a nós fazermos essa caminhada, essa passagem tão breve aqui por essa vida. E o que nós vamos deixar aqui depois que nós formos? Quais são as lembranças? Quais são as memórias? Quais são os exemplos que nós vamos deixar para aqueles que ficam depois de nós? São essas coisas que nós hoje, depois dessa nossa certa idade, quando nós já estamos desse meio para o fim, são esses valores inegociáveis que nossos pais, nosso pai, a nossa mãe, nossos avós nos deixaram, que nos fortalecem e nos dão uma lucidez do olhar sobre as coisas que acontecem no mundo. Porque se nós não tivéssemos deixado os princípios, não tivéssemos nos deixado os valores, nós não tivéssemos seguido as tradições que eles colocaram na nossa vida, hoje certamente nós estaríamos perdidos nesse mundo de hoje. Nós estaríamos sem rumo, nós não saberíamos que direção tomar, nós estaríamos perdidos espiritualmente, nós não saberíamos o que fazer. Quantas pessoas hoje estão vivendo apavoradas, estão vivendo no desânimo, estão vivendo sem saber onde chegar. Por quê? Porque não foram bem orientadas, elas não souberam, não foram deixados, plantados dentro de si para aqueles que já foram, as raízes das quais eles deveriam se fixar nesse solo espiritual para que possam ter na seiva da fé a resposta e a força para não tombar sobre os ventos das coisas ruins onde o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos pensar sobre isso, muito mais ficar preocupado com situações que ocorrem em outros países. Claro que é importante nós ter essas informações, não esse conhecimento, mas ter essas informações daquilo que acontece, daquilo que poderá vir, como o mundo está se encaminhando, como as coisas estão andando, como se diz, quais são
quais são aquilo que as pessoas estão fazendo, né? Os poderes, como eles tratam as pessoas, como eles encaminham a vida de cada ser humano, como eles decidem o destino do ser humano, o destino de uma família, né? O futuro de um país. Isso é importante nós sabermos, mas não para nós andarmos nessas águas revoltas, turbulentas e tenebrosas, sobre os ventos que mais derrubam do que acalmam, e sim nós termos esses exemplos, ter essas informações para nós adquirirmos o verdadeiro conhecimento, para que nós deixamos como legado, né? Que pampa é essa, que você diz aqui no sul, que pampa é essa que eu deixo agora, né? Então, quais são os exemplos de verdades, bíblicas que eu vou deixar? Porque, na verdade, se nós não nos municiarmos, se nós não estivermos revestidos pela força da fé para enfrentarmos essas coisas que o mundo nos mostra, realmente, qualquer vento em qualquer esquina poderá tombar, fazer nós tombarmos de uma hora para outra. Por isso, muito importante saber o que vamos deixar depois que partirmos. Que mundo nós vamos mostrar para aqueles que nos seguem? Que tipo de pensamento eu tenho, de tal ponto que eu faça com que edifique, tijolinho por tijolinho dentro de cada ser humano, o seu edifício, a sua casa, a sua habitação interna, para que não sejam construídas as suas obras emocionais, espirituais, afetivas e tantas outras coisas em terrenos fracos, em terrenos de areia, mas sobre a rocha da fé, sobre a esperança de que nós devemos deixar para aqueles que vêm depois de nós. Muito obrigado, você que faz parte do canal Paulo Doles. Estamos aqui no momento de tomando chimarrão, mas surge as ideias, surge a reflexão, e nada melhor que externar para que a gente também deixe gravado aqui aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente segue. Muito obrigado, fiquem na paz.